Na hora do ofertório, saí correndo para casa, peguei o notebook e trouxe de volta. Glória a Deus por isso. Graças a morar perto é isso, né? Deve ser porque Deus quer falar, né? Tomara que seja isso. Mas a gente vai manter e tem que manter a nossa vida boa, de qualidade, com Deus, na vida pessoal. Isso é que a gente tem ensinado e tem desejado que assim se faça. Bom, eu vou ler Lucas capítulo 19, verso 41 a 44. A gente não vai passar na tela o versículo. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Eu até vou sugerir uma coisa, meu querido. É uma sugestão, tá? Que você, no ano que vem, você utilize a Bíblia. Bíblia papel, começa aqui. Utilize a Bíblia papel, traga a Bíblia papel. É claro que eu uso a Bíblia, o devocional eu faço no controle aqui do YouVersion, porque tem já certinho a programação, mas a leitura da Bíblia papel, eu acredito que a gente faz uma espécie de um upgrade. Aqui você disciplina e ouve, mas quando você tem a Bíblia papel, você tem uma certa pessoalidade, é mais assim sinestésico, você se relaciona propriamente com aquilo que é a palavra de Deus. É apenas uma sugestão, você não precisa tomar isso como um mandamento. Lucas 19, 41 a 44, eu vou ler o texto bíblico e depois vamos orar. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Bendizemos o Teu nome, Pai, por estar aqui esta noite, diante da Tua palavra. Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor para o serviço dos Teus filhos, que ligaram esse notebook, estão aqui, Senhor, tentando transmitir com o máximo de precisão as clarezas daquilo que foi preparado, mas eu sei que o que foi preparado para o Senhor é muito maior do que nós estamos vendo. Senhor, que este preparo do Teu Espírito agora aconteça, que aconteça nos corações, que aconteça, Senhor, nas mentes, no entendimento. Senhor, desarma todo tipo de resistência, libera uma graça de revelação para a compreensão daquilo que é sobrenatural e invisível e que de fato muda as vidas. Em nome de Jesus oramos, toda arma preparada contra nós esta noite, que seja desfeita em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus está entrando em Jerusalém. E eu vou falar hoje sobre esse discernimento do tempo de Deus, sobre se sintonizar com o tempo de Deus. Pode passar a primeira projeção. A gente tem Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, pode passar. Jerusalém é uma cidade fantástica, uma cidade linda. Uma cidade, mas não é só uma cidade bonita. Jerusalém, aí uma foto eu escolhi de muitas fotos, essa é uma delas, talvez a mais bonita que eu já encontrei. A cidade de Jerusalém, queridos, é uma cidade que foi edificada, já vou mostrar para vocês, sobre 4 montes. Ela é uma cidade bem pitoresca, bem característica, é uma das cidades mais antigas do mundo, não é a mais antiga, óbvio, mas é uma delas. É uma cidade de uma característica, como se fosse assim, é o umbigo do mundo, é o centro do mundo. Na verdade, ali é o centro de religiões, porque ali a palavra de Deus diz que Deus olha para aquela terra e é a terra dos olhos de Deus. É como se fosse a terra não só que mana leite e mel, como o seu próprio falou, mas é a terra das nações. Como é que a Bíblia fala? É a mais linda das nações, essa é aqui a palavra fala, a mais linda de todas as terras. E essa beleza que tem ali, é claro que tem vários elementos nessa beleza. Eu queria que passasse a próxima projeção, e você vai ver uma coisa interessante nesse relevo. Ali não está aparecendo o primeiro dos montes, que está fora na direita aqui, para quem está aqui não está enxergando. Está enxergando, né? Dá para enxergar?
Aqui são 4 montes que definem aquela cidade, o Monte Ofel, que está para o lado de cá, Monte Sião, que é basicamente o lugar da Jerusalém Velha, da Jerusalém Antiga, você viu que ela é bem inclinada, né? E a Monte Sião é a cidade de Sião, que basicamente é a cidade originária, a cidade antiga. Mas o que você pode ver é que essa cidade, que tem todas essas características, ali o Monte Moriá, você sabe onde foi oferecido Isaac, e ali e logo a seguir o Monte das Oliveiras. Tudo isso aí é uma coisa muito interessante, que se imaginar que esta cidade, que tem tantas características, não só pode voltar a foto, características, digamos, geográficas, belezas, etc., é uma cidade que também tem problemas sérios espirituais. O Senhor lidou com Jerusalém desde o início, querendo que Jerusalém fosse aquela filha que se aninhava nos braços do Senhor, e ele sempre teve esse achego mais próximo a Jerusalém, para obter de Jerusalém um retorno, obter de Jerusalém uma resposta espiritual que fosse compatível com o amor com que Deus devota por Jerusalém. A gente vai vendo adiante como Jerusalém se tornou gradativamente uma cidade resistente a Deus. Pode passar adiante a próxima projeção, e aqui você vai ver uma foto de um pintor, David Roberts. Eu fiz questão de colocar a pintura dele. Essa foto aí, essa pintura é da destruição de Jerusalém no ano 70, mas observa bem, durante a história, Deus mandou juízo sobre aquela cidade, dizendo que aquela cidade era resistente, ela não era penitente, era uma cidade que se enchia de violência, uma cidade que se enchia de adultério, é uma cidade em especial que derramava sangue inocente. Meus queridos, se hoje você sabe o que é uma delegacia, o que sabe o que é um delegado, você sabe o que é um tribunal, a estrutura judiciária, isso não existia naquela época. Não existia isso aí, mormente em Jerusalém, mormente nas civilizações não romanas. Tudo bem que em Roma existia, mas nas outras não. E aí você tem o quê? Simplesmente bandos de pessoas mais fortes, mais armadas, que assaltam e matam e levam todos os bens de determinada pessoa. Jerusalém foi enchida de sangue inocente. Manassés, por exemplo, é um dos reis que matou gente inocente. Gente inocente significa, não vai com a cara, mata a pessoa. Então, isto cheira mal aos olhos de Deus, além de muitas coisas, e Deus veio avisando, que iria destruir Jerusalém, e de fato ele fez isso. Pode passar a próxima projeção. Em Jeremias 7, verso 13, por exemplo, uma das vezes que diz a palavra, fala exatamente assim: agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Observe a palavra madrugando. O Senhor, diz o texto em Ezequiel capítulo 20, são muitos textos, 2 Crônicas 36, ele chamava o seu povo através de profetas. Não é o caso hoje. Não é o caso hoje. O evangelho é diferente do judaísmo, tá? Mas no judaísmo é assim, tem a lei, tem o padrão, o povo de Deus se desvia, o profeta vai lá e diz: volte para aquele caminho que você já sabe qual é. Jeremias 6,16 diz assim: ponde-vos sobre as veredas antigas, perguntai pelo antigo caminho, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí no final do verso 16 ele fala assim: contudo dizem, não andaremos. O povo resiste a esse retorno a Deus. Existe um chamado profético, e esses profetas são muitos, e esse texto bíblico, ele é semelhante, esse texto que eu acabei de ler, eu coloquei aí exatamente uma figura de Jeremias, é uma das pinturas, e Jeremias foi um dos profetas que pregou e sofreu oposição em todo o seu ministério. Ele não sofreu nenhum tipo de apoio de ninguém, inclusive a família dele era contrária a ele. Mas pode passar a próxima projeção, e esse texto que eu li em Lucas 19, é quando Jesus está entrando em Jerusalém, e ele chora e diz: você não conheceu o tempo da sua visitação. Mas em Mateus 23, eu vou ler aqui, Mateus 23, 37, é uma outra passagem que Jesus, depois que já está em Jerusalém, ele está falando dentro do templo, está falando contra os doutores da lei, contra os fariseus, escribas, ai de vós, escribas, fariseus, aquele discurso chamado dos 7 ais, e quando ele chega ali no final, em Mateus 23, verso 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, assim, são passagens paralelas, passagens que têm um certo paralelismo, mas elas todas vão dizer a mesma coisa. Eu quis chamar você e você não quis. Eu quis dar um tempo para você e você não percebeu. Eu falei com você e você não deu atenção. Eu insisti com você e você não deu ouvidos. Esse aspecto desse Deus, a Bíblia chama isso de longanimidade. Na longanimidade de Deus, Romanos 2,4 diz que Deus leva essa longanimidade, ou na outra tradução, a benignidade, leva ao arrependimento. Deus, ele tem uma característica diferente da gente. Deus não é intempestivo, Deus é muito longânimo, ou seja, a paciência dele aguarda. Enquanto ele não pune, enquanto ele não derrama sobre uma correção, ele ao mesmo tempo está enviando a palavra de salvação. Então esses dois aspectos fazem o caráter de Deus. Enquanto Deus está falando, por exemplo, Deus enviou Miqueias, e Miqueias diz assim: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Olha o profeta falando. Os seus chefes dão sentença por presente. Parece o Brasil. Dão sentença por presente. Os sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda encostam ao Senhor, dizendo: onde não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Porquanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Irmãos, Jerusalém não percebeu o tempo de Deus para ela. Jerusalém não percebeu que Deus estava falando sério. O tempo está passando e Deus está falando. A Bíblia diz que houve o primeiro cativeiro. O primeiro cativeiro foi no ano 605. Em 605, Daniel, Ananias, Misael e Azarias vão embora para a Babilônia. Quando chega no ano 586, Jerusalém é destruída. Mas ele, lá em 605, já houve um cerco em Jerusalém, na Batalha de Carquemes, e Nabucodonosor levou um bocado de gente. Depois ele veio novamente no ano 590, depois 586 queimou Jerusalém. Ou seja, até as advertências de Deus para arrependimento são advertências gradativas. Deus é um Deus longânimo. E isso que eu estou falando com vocês, isso está em toda a Bíblia. Eu queria que passasse a próxima projeção. Você vai ver aí essa figura conhecida, figura de Noé. Noé, por exemplo, a Bíblia diz que era chamado ele, na Bíblia, o pregoeiro da justiça, em Gênesis 6. É interessante que Deus manda Noé construir a arca. Não preciso de falar sobre arqueologia. Depois você digita no Google, no YouTube, você vai achar facilmente, inclusive, as imagens de satélite da arca de Noé. Inclusive, nos Estados Unidos tem um lugar que se construíram a réplica exatinha da arca de Noé. Mas o fato é que Noé pregava: o que importa não é se a arca tal, não deixa de estar. O fato histórico não muda a verdade do coração. Qual é a verdade do coração? Deus estava dizendo assim, através dele: olha, é o seguinte, a terra será subvertida por causa do pecado, arrependam-se. Aí os caras levam assim: tu é doido, rapaz, onde é que isso vai ser subvertido, coisa nenhuma? Você é maluco? E aquele pregoeiro era chacoteado, era esculhambado, e ele estava construindo a arca, não era no rio. Ele não estava construindo a arca no mar, ele estava construindo a arca no deserto. Ele estava construindo a arca onde não tinha água. Então era mais doido ainda. Então, em vez de ouvir a mensagem, eles chamaram de maluco. Quer dizer, é mais fácil e mais cômodo pensar e reagir com aquilo que está diante dos olhos, e foi o que eles fizeram. Você é doido, rapaz, aqui não vai chover nada. Mesmo que chova aqui no deserto, não chove. Chove lá no Rio Jordão, aqui não. E o fato é que quando a arca foi fechada por fora, por dentro, por Deus, do lado de fora estavam os mortos e do lado de dentro a vida com os animais. Mas agora é tarde, havia um tempo para isso. Pode passar a seguinte. Lá quando a gente vê em Gênesis capítulo 19, a gente sabe muito bem que Abraão tinha intercedido por Sodoma e Gomorra, porque Ló, seu sobrinho, estava lá, e o sobrinho estava lá, mas estava acontecendo alguma coisa lá grave. 2 anjos entraram em Sodoma, chegaram na casa de Ló, falou: vamos sair imediatamente daqui, porque Deus vai destruir esse lugar. E eles, e o Ló falou: vou chamar meu genro, meus 2 genros. Chamou os 2 genros. Chamou os 2 genros. Quem eram os 2 genros? Casado com as 2 filhas. As 2 filhas eram filhas de Ló, e os 2 genros eram de Sodoma. Chamou os 2 caras: eu não vou não.
Esses cabra doido que está falando, que conversa mole. E, rapaz, vamos sair daqui. Não admitiram, e os 2 genros não saíram. Mas ele arrastou toda aquela família, e também uma pessoa não saiu. Saiu o corpo, mas o coração não saiu. Aquela mulher de Ló, você vai ver ali naquela figura, é evidente que é uma figura, né? E ali tem 3 pessoas à frente e tem uma parte de branco ali atrás, que é a mulher de Ló, diz o texto de Lucas. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Mas o interessante é que Deus estava dando uma oportunidade para aquela mulher. Deus estava dando uma oportunidade para aquela família. E mesmo assim ela não captou. Eram anjos. Meus queridos, a coisa foi tão séria que aqueles anjos estavam dentro da casa de Ló. E os homens de Sodoma tentaram invadir a casa de Ló. E os 2 anjos se infligiram sobre aqueles cegueira. Ficou todo mundo cego. E a mulher não percebeu que era Deus. Por que ela não percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo? Passa aí, a gente vai ver também uma figura de uma outra pessoa. Essa é uma gravura de Jacó abençoando, Isaac abençoando Jacó. Você conhece a história de Esaú. Certo dia, Esaú está com fome, e ele está com fome, e Jacó, ele acredita na bênção. Esaú não acredita na bênção, acredita na fome. Ele acredita no sentimento, ele acredita na vontade. E aí Jacó chega para ele e fala: você está com fome? Me vende a sua primogenitura. Irmãos, eu nem sei se é possível vender primogenitura. Imagine vender. Como é que é possível vender isso? Acho que nem era possível vender isso. E nem possível comprar isso. O fato é que Jacó comprou porque valia. Para ele valia, mas para Esaú não valia. Observe que coisa. Deus deu algo valioso, mas o cara disse: não tem valor não, depois me viro. E quando chegou lá na hora de se virar, não, ele não se virou, ele chorou. Porque nessa hora que Isaac estava abençoando Jacó, Esaú estava perdendo, porque ele desprezou. E na hora de ele receber a bênção, em vez de receber a bênção, ele recebeu foi a dor de saber que ele desprezou um dia, e na hora que ele tentou pegar aquilo que ele desprezou, ele não conseguiu. Sinceramente falando, todo mundo já viu essa história, até na novela da Record, alguém deve ter ouvido isso, e o fato é que é estranho você imaginar Jacó botar a pele, parece que o bobão do Isaac não batia bem na cabeça. Como é que ele não consegue descobrir que... Não importa, todos esses detalhes da narrativa são secundários em relação ao desprezo que Esaú teve com relação à bênção do Senhor. E por último, este é o pior de todos os fatos, queridos. Meu Deus do céu, pode passar, olha para isso, você tem aí uma projeção de doutores da lei que não sabem discernir. Pode passar a projeção aí. Os doutores da lei que não sabem discernir. Irmãos, esses caras conhecem tudo de Bíblia. Esses cabas conhecem a Bíblia de ponta cabeça, de fio a pavio. São doutores da lei. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, que os magos do Oriente chegaram para Herodes e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles já sabiam decorado: de tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá aquele que apacentará o meu rebanho. Miqueias capítulo 8, ele cita a Bíblia decorado, mas na hora de pegar no Messias, ele não entende, porque tudo que está na cabeça dele, o que não bate com aquilo da cabeça, ele rejeita. Então, a própria Bíblia foi fundamento para rejeitar. Assim, em Mateus, João capítulo 7, acontece lá um milagre, tal. E aí, no final do capítulo 7, alguém chega e fala assim: será que ele não é o Messias? E esses doutores da lei falam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Examine e vê que da Galileia não tem nenhum profeta. Só que não era da Galileia. Então, a cabeça de quem está fechado em suas próprias ideias não consegue captar a realidade da operação de Deus. Ali era o próprio Deus presente, mas a minha ideia é mais importante. O que eu acho vale mais do que aquilo que eu estou vendo. Imagina você. Irmãos, isso é muito, muito grave. E eu queria falar agora, para começar a fechar, por que isso acontece. Pode passar a próxima projeção. Por que essas coisas acontecem? Por várias razões. Primeiro, nós somos muito vulneráveis. Irmãos, nós somos todos muito susceptíveis. Todos nós somos capazes de errar. Todos nós estamos a um fio do erro. Todos nós estamos a 1 milímetro da vaidade. Todos nós estamos a 1 milímetro do orgulho. Todos nós estamos susceptíveis a serem enredados pelos sentimentos do nosso próprio coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso o coração mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Todos nós estamos a um passo da queda. Isso não quer dizer que eu tenho medo de cair, porque a Bíblia diz que maior é Deus
que não vos deixará tentar, antes, junto com a tentação, vos dará o escape. Eu não tenho medo de cair, porque o Senhor vai me livrar da queda. Mas eu estou a um passo de cair, porque eu não estou em pé pela minha própria capacidade. Eu estou em pé, se estou em pé, tu que está em pé, cuidado, não teme. Está escrito lá, olha, não se ensoberbeça, mas teme, diz Romanos capítulo 11. E por quê? Porque eu sou uma pessoa muito santa. Como é que eu vou cair, rapaz? Já caí. Caí aqui dentro. Caí aqui dentro. Nós todos somos muito vulneráveis. Nós somos muito susceptíveis. Nós somos muito passíveis de tentações das mais diversas. Se tentação fosse maconha, se fosse cocaína, se fosse matar alguém, é claro que não é isso. Se você matar alguém, você vai preso. Então essa não é uma tentação para você. Quem tem tentação de matar? Ninguém. Ninguém. A sua tentação é aquilo que é a sua concupiscência lhe insinua, lhe leva. Pode passar a próxima. Mas nós somos, além de vulneráveis, temos corações sobrecarregados, irmãos. Nós, muitas vezes, todos nós, expectativa de marido, expectativa de esposa, expectativa de filho, expectativa do pagamento amanhã, expectativa do 13º, se vai entrar ou não, e expectativa do que eu vou gastar com o 13º que nem entrou ainda. A gente se sobrecarrega de várias coisas, irmãos. A gente antecipa o dia de amanhã. A gente só tem um dia de hoje para viver, mas está vivendo o amanhã, o depois de amanhã. Meu Deus do céu, onde é que eu vou passar o Réveillon? Meu Deus do céu, eu aluguei aquela casa na ilha, a mulher desalugou, o que eu vou fazer? Eu não tenho casa para passar o Réveillon. O problema é gravíssimo, irmão. Não sei como você vai sobreviver. Eu lhe presto uma corda para você se matar. Tu já pensou, irmão? Que loucura. Nós somos isso, nós antecipamos o probleminha, que não é problema, virou um problemão, e a gente sofre, corações sobrecarregados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue, ou se carregue, ou se sobrecarregue, na outra tradução, de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque o coração, ele se sobrecarrega com coisa da vida, coisa da vida. Meu filho não está bem na escola. E meu filho está envolvido com umas amizades estranhas. E tu não consegue dormir. Tu consegue orar? Consigo, mas não consigo crer. E beleza. E a tua falta de fé vai ajudar ou prejudicar? Vai prejudicar, mas você sabe como é que é. Eu sou ser humano, sou mãe. E assim a gente vai sendo enredado pelo nosso próprio coração. Mas tem um videozinho aí que eles vão colocar a partir de agora. Eu não vou dizer que infelizmente não tem som, mas o videozinho tem aí, pode colocar. Esse videozinho vai mostrar uma coisa muito interessante. Pode soltar. Distraídos ou enfeitiçados. Preste atenção aí. Claro que tinha uma musiquinha. Isso. Vamos entrar no banco? Vamos. Por que a porta não abre automática, né? E é dentro de um shopping, irmãozinho. Irmãos, a mulher está dentro de um shopping e ela vai tomar um banhozinho na praça do shopping. Água boa. Meus irmãos, além de sermos vulneráveis, além de termos coração sobrecarregado, a gente é facilmente enfeitiçável. Meus irmãos, se você não controla isso aqui, claro que isso te controla, mas eu falo, se tu não controla isso aqui, tu controla teu coração como? Se a mulher não consegue andar no shopping assim, aí eu queria ver a cara dela saindo daquela água.
Que eu queria ver o resto do filme. Mas o filme só mostra isso. Você já reparou que esse filme tudo de câmera, né? Não é nada de invenção. É gravação real de câmera. Eu cortei, viu? Que tinha mais engraçado, mas aqui todo mundo fica rindo aqui, não ia dar certo. Mas, ó, todo mundo enfeitiçado, irmão. A mulher vai aqui e cai num buraco lá. Meu Deus do céu, sofri um acidente terrível. Pergunta para ela qual. O acidente de estar enfeitiçado. E eu não estou falando contra isso aqui, eu estou falando contra a vulnerabilidade do nosso coração. Eu não estou falando disso aqui, não. Agora eu falo assim, eu vou fazer jejum de rede social. Continua enfeitiçado do mesmo jeito. Porque não é a rede social que te enfeitiça, é o teu coração que se enfeitiça facilmente. Seja por uma pessoa no seu trabalho, seja por uma riqueza, seja por uma falta de uma riqueza. Nós somos extremamente susceptíveis e frágeis, irmãos. Nós somos pessoas absolutamente inconfiáveis, nós todos, pode passar, facilmente enfeitiçáveis. E a Bíblia diz, agora eu estou terminando, havendo Deus, Hebreus capítulo 1, outrora falado aos nossos pais pelos profetas, de muitas vezes, de muitas maneiras. Irmãos, o texto de Hebreus, quando diz que Deus falou aos nossos pais pelos profetas, na verdade o que ele está dizendo, havendo Deus falado aos nossos pais de muitas vezes, de muitas maneiras. Meus irmãos, agora a palavra vai para você. Quantas vezes Deus já falou com você esse ano? Nós estamos terminando o ano de 2024. O que foi que Deus falou com você? Você enfeitiçado, você preocupado, você e eu, tá? Nós, preocupados, sobrecarregados, altamente susceptíveis, altamente tentáveis. E Deus falando com você, larga isso, minha filha. Abandona isso, meu filho, confessa isso, minha querida, tome uma decisão. Quantas vezes eu tenho falado, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Jesus fala. Irmãos, por que Deus fala? Porque Ele te ama. Por que Deus fala de novo essa noite? Porque Ele ama você. Por que Ele vem falar de novo com você? Observe, Deus até tirou a força da minha voz, tirou até as projeções aí para Ele falar mais suave. Para Deus falar com você assim de forma pessoal, chegar para você e falar, meu filho, e você ainda se acha, meu querido, quantas vezes eu já te chamei, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está pedindo o seu coração há quanto tempo? Ele está dizendo a você, você ainda confia em você? Eu te conheço, mas você já se conheceu. Esse ano foi para você se conhecer. Esse ano não foi para você se achar, foi para você saber que você é limitado, que as coisas não andam do modo nosso. Eu estou aqui, eu criei os céus e a terra, eu criei você. Eu tenho todo o poder, mas eu não vou mover meu poder enquanto você não se mover. Meu poder não se move a teu favor, só porque você quer e porque precisa. É porque no meu caminho, é sob as minhas ordens, sob o meu comando que as coisas acontecem. Não é eu consertar a tua vida, é você sair da tua vida e entrar na minha vida, meu filho. É uma reconstrução da sua vida. Só que Deus tem falado com você há muito tempo. Deus tem insistido com você. Deus tem dito para você. Termina um ano e quantas coisas você já deveria ter largado. Quantas coisas você já deveria ter deixado. Pode passar a próxima, eu estou terminando. Apocalipse capítulo 2, 21. Olha como Deus é. Olha o que diz a Bíblia. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Irmãos, carta à igreja de Tiatira, Deus deu tempo para a igreja para se arrepender. Quer dizer que Deus dá tempo para os crentes? Dá. Deus dá tempo para cada um? Dá. E o que Ele faz nesse tempo? Por que Deus não mete o cachação? Deus não é eu. Deus é Deus, é por isso que eu não sou Deus, Ele é que é Deus. Ele vai falando com você, insistindo com você, para de murmurar, se arrepende dessa maledicência, se arrepende dessa rebeldia, abandona isso, que isso tem trazido um câncer sobre o teu coração, um câncer sobre o teu espírito, tem trazido amargura sobre a tua família, e o Senhor fala, e o Senhor insiste, o Senhor fala, e o Senhor insiste, e Ele dá tempo para você se arrepender. Esse ano não foi um ano de mão de Deus contra você, foi um ano da voz de Deus para você. Não foi um ano em que Deus veio com o dedão na sua cara para dizer as coisas que você está errada. Foi um ano em que Deus estendeu e falou, meu filho, eu estou dando tempo para você, mova-se. Pode passar ao outro versículo, e eu coloquei aí, quantas vezes ele foi mais específico com você. Essa palavra tem que levar você a uma reflexão, querido. Essa palavra tem que levar você a uma reflexão. Essa palavra não é o tipo de palavra que eu tenho costume de dar. Não é, eu não sou de pregar desse jeito aqui. Eu gosto de outro tipo de mensagem. Deus falou, fala assim. Então tá, Deus está falando com você de modo específico.
Chega de desculpa. Chega de arranjar atalho para a sua vida. Jesus ama você e Ele quer guiar a sua vida. Coloca mais o penúltimo versículo. A penúltima projeção é essa aí, ó. Olha só o que a Bíblia diz aqui agora. Eu queria pedir que os amados que conseguem ler esse verso, os que estão mais na frente, enfim, quem puder ler, vou pedir que vocês leiam enquanto eu tomo água aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Irmãos, o apóstolo Pedro quase está dizendo assim, era melhor que tu nunca fosse crente. Na linguagem de hoje é essa aí. É melhor que tu nunca te convertesse. Por que tu carregou um nome? Dá vontade de dizer assim, vai logo embora. Mas eu não posso fazer isso. Eu só posso pregar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é, melhor não seria ter você não ter conhecido. Por quê? Porque a conversão, a vida, a obediência é meia boca. E quando é meia boca, não é nada. Já que não é, oxalá for esfriou quente, como não é esfriou quente, mais bom, não vou meter a dia da minha boca. O que Deus quer é dar queimada nas pessoas. O Senhor, eu acabei de falar, o Senhor dá tempo para você. Só que o ano vai acabar, meu irmão. E o ano acaba, o Senhor te chamando com amor. O Senhor estendendo a mão para você e diz, meu filho, há uma vida abundante para você e não é você que vai construir. Há uma vida abundante e não é você que vai arquitetar e moldar. Eu a tenho pronta para você. A vida está em Cristo, João capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem não enxerga as coisas direitas é porque não tem vida. Porque quando Deus envia sobre alguém a sua vida, a vida é luz. Então ele, ao mesmo tempo que vive, ele enxerga. É assim que funciona. A vida é a luz dos homens, João 1,4. É só ler lá. Então há uma graça para você, há um amor estendido, há uma mão estendida para você, mas você tem que reconhecer o pecado, tem que reconhecer a vaidade, tem que reconhecer o orgulho, você tem que reconhecer que só quer as coisas do seu jeito, e do seu jeito não vai. É só do jeito de Deus as coisas de Deus. É só do jeito de Deus. Não tem negócio de Niles, não tem negócio da Videira, não tem negócio de Fernanda, não tem negócio de banda boa, não tem negócio de igreja. Não existe. É do jeito de Deus tudo que Deus quer fazer. Deus quer que você entre com humildade. A primeira coisa que Jesus ensinou no sermão foi exatamente isso. A primeira coisa do sermão. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino é daqueles que vêm de joelhos. O reino é daqueles que se rendem. É aqueles que admitem, irmãos. Fala a última projeção e eu vou falar a última coisa e encerrar. Já fechei a Bíblia aqui. Por que a gente quis cantar essa música, Creio que Tu És a Cura? Por que essa música tem tudo a ver com isso aqui? Eu creio que Tu és a cura. Não há outro igual. Jesus, eu preciso de Ti ao final do coro. Jesus, eu Te quero. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, por quê? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus deixa você cear com ele, mas você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, olha, querido, preste atenção. Preste a última coisa que eu vou falar para você. É muita coisa para um ser humano controlar. Um pai de família não pode controlar os sentimentos dos filhos. Não pode controlar as notas dos filhos. Um pai de família não pode controlar o tempo e o lugar em que ele trabalha. Ele não pode controlar a boa vontade do patrão ou dos colegas de trabalho. Um pai de família não pode controlar os sentimentos da sua esposa. Um pai de família não pode controlar as degenerações genéticas do DNA da sua esposa, dos seus filhos, que ele não sabe quais são. Nunca vai saber. A não ser que faça exame em todos eles. E se fizer, só vai ficar sabendo, mas não vai controlar.
É coisa demais para qualquer ser humano controlar. O ser humano não consegue controlar os carros que passam na frente da sua casa se um ladrão passa. Não sabe nada. Quanto mais você falar, mais você vai perceber que não dá para controlar nada na vida, só tem um jeito. Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, exerce o governo da minha vida. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu reconheço que até agora o meu plano é meu. Mas o meu plano ser meu significa que eu continuo mandando em minha própria vida. Jesus, eu me arrependo disso. Senhor, ser humano, olha, celular, quem entende celular nesse lugar, iPhone nessa igreja, se chama Fabrício. Manda para ele. Essa semana o meu iFace não tinha banco que abrisse aqui. Eu olhava assim para ele, o bicho falando, não vou com tua cara. E não abria nada. Pois, Fabrício pegou e resolveu. Fabrício resolve tudo de celular. Mas de ser humano, Fabrício não entende. Quem entende é Jesus. E o próprio Fabrício tem que estar debaixo da autoridade de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé agora, chamar a banda aqui.